Olá pessoal, mais uma vez eu vim falar aqui sobre os reflexos da orfandade. Nós já viemos em vários vídeos falando sobre orfandade e esse eu prometo que é o último. Vocês não vão mais ouvir esse assunto pelo menos por um bom tempo, porque eu gosto de detalhar, né? Eu não gosto de fazer um vídeo de meia hora falando um monte de coisas que cada tópico é um aprofundamento diferente. É um conhecimento diferente. Então, se vier aqui em 15 minutos, em 30 minutos, vai enfadar vocês de ficar vendo, né? Porque nós sabemos que a vida é uma correria. E eu vou ter só que passar um pano, uma pincelada em cada tópico. Ou seja, eu não vou me aprofundar, eu não vou detalhar cada item, né? Cada tema, no caso. Então, nós já falamos sobre a depressão. Isso são sequelas da orfandade. A depressão, a baixa estima, complexo de inferioridade, a insegurança, ansiedade, falta de direção. Semana passada falamos da indisciplina e hoje vai ser o último, que vamos falar sobre repetição de erros. Vamos falar sobre a repetição de erros. Porque, infelizmente, o ser humano ele tem a tendência de repetir aquilo que lhe foi ensinado. Porque o nosso mecanismo de defesa, o nosso cérebro, ele se acomoda em coisas que ele já conhece, em questões que ele aprendeu, e isso fica guardado na memória de longo prazo, tudo aquilo que ele aprendeu, para ele passar da sua geração, para manter a sua geração informada, para manter a sua geração a par daquilo, né? Vivenciando as mesmas coisas que ele vivenciou. É uma repetição. É uma repetição de situações que a gente aprende. Nossos pais aprenderam com os pais deles, nós aprendemos com nossos pais e nossos filhos aprendem com nós. Aí você pergunta, por que é que muitas vezes eu repito coisas que eu reprovo nos meus pais? Por que é que eu repito? Porque o nosso cérebro, ele não gosta de sair da zona de conforto. Ele pega o que já conhece, o que já é familiar a ele, aquela educação, aquela disciplina que ele ganhou, aquela tradição, aquela cultura, né? Uma tradição, você sabe aquela receita de bolo que passou da bisavó para avó, para mãe, para você, e você está ensinando a sua filha? É uma repetição de cultura, de métodos. Então o cérebro ele não gosta de sair da zona de conforto, de aprender coisas novas, de fazer coisas novas. E lá na frente a gente vai explicar o porquê. Então ele repete. A tendência é a gente repetir tudo aquilo que nos foi ensinado, tanto coisas boas como coisas ruins. Muitas vezes eu me pego fazendo coisas que eu falo, caramba, eu não gosto. Eu não gostava de que a minha mãe fizesse isso comigo. Eu não gostava dessa maneira que a minha mãe me abordava. E eu me pego fazendo da mesma forma com os meus filhos. Outras vezes eu me pego falando como a minha mãe falava comigo. Eu me pego fazendo coisas boas, tendo atitudes diante da vida louvável, porque eu aprendi com a minha mãe. Então tudo que a gente faz é apenas uma repetição do que a gente aprendeu, do que nos constituiu no caráter, na personalidade. Claro que nós temos a capacidade de criar coisas novas, de fazer diferente, né? Mas até a gente chegar nesse novo, nesse diferente, isso leva um esforço pessoal. O esforço de deixar o que é antigo, o que não mais cabe na nossa geração, para fazer diferente do que fez a geração passada. Então, os erros repetidos são padrões de comportamento. São padrões de comportamento que fizeram porque os pais fizeram com eles e a gente vai fazendo e vamos reproduzindo aquilo que a gente já conhece, o que o nosso cérebro já está adaptado àquela situação, né? Então, por que essa situação? Temos três explicações. Primeiro,
A falta de repertório novo. O nosso cérebro, ele só reproduz aquilo que ele sabe. Porque é cômodo para ele ficar na zona de conforto, ficar naquilo que já é conhecido. Então nós não temos repertório novo. Nós precisamos criar. Só que o ser humano, ele tem preguiça de criar, ele tem preguiça de fazer diferente. Ele prefere repetir a criação, repetir as situações, repetir aquela receita que veio de gerações, né? Veio de gerações. Uma vez eu ouvi uma história de que a família sempre cortava a cabeça do peixe para assar. E a filha perguntou para a mãe: mãe, por que tantos anos a senhora, sempre que vai assar um peixe inteiro, colocar no forno, a senhora corta a cabeça? Aí ela falou: bem, eu aprendi isso com a sua avó, com a minha mãe. Sempre que ela ia assar o peixe, ela cortava a cabeça do peixe, assava só o corpo, né? Sem a cabeça, jogava a cabeça fora. Aí a filha foi perguntar para a avó: vó, por que a senhora sempre corta a cabeça do peixe na hora de botar no forno? Aí a avó fala: eu aprendi com a minha mãe, com a sua bisavó. E depois, investigando, e a menina ficou curiosa porque elas cortavam a cabeça do peixe para assá-lo, investigando, chegou a uma conclusão, chegou ao conhecimento de que a bisavó cortava a cabeça porque o refratário dela, né, o refratário era pequeno. Então, quando ela comprava o peixe grande, não cabia tudo dentro do refratário para colocar no forno. Então, ela cortava a cabeça para que o peixe coubesse dentro do refratário, né, e assasse o peixe. Então era só por isso. Elas estavam repetindo, a avó repetia, a mãe repetia algo que lá atrás aconteceu por coincidência, porque não tinha uma panela maior, porque não tinha uma travessa maior, então tinha que cortar a cabeça do peixe para caber no refratário, né? E era só isso. Mas se não houver um questionamento, por que você faz assim? Por que essa criação? Por que essa maneira de falar? Por que essa maneira, né, de se pôr diante da vida? Se não tiver esse questionamento, não tem repertório novo. Então a falta de repertório é uma das explicações porque a gente repete os mesmos erros. Nós estamos feridos, nós somos feridos na infância e repetimos, mesmo a gente discordando daquilo que nossos pais fizeram conosco. A nossa tendência é repetir as mesmas ações, até que a gente se questione por quê? Por que fizeram? Né? E por que eu tenho que repetir? Eu não preciso repetir, eu posso fazer diferente. Eu posso criar meus filhos sem espancar, na base do diálogo, da disciplina. É procurar outro método sem bater nos meus filhos, né? Porque eu apanhei muito na infância, que eu vou repetir isso batendo nos meus filhos, né? Outro modo, outra situação também é o medo. Outro motivo é o medo. Medo de fazer diferente. Eu já falei aqui no início que o cérebro, ele está adaptado àquela situação, àquela criação, àquela tradição. Então ele meio que não quer sair da zona de conforto. A gente tem que se esforçar. Medo de errar. A gente tem que se esforçar, que não ter medo, saber que o erro faz parte do acerto. Ora, você não vai acertar o bolo, uma receita de bolo logo da primeira vez. Você não vai acertar. Se a primeira vez você vai fazer um bolo e vai passo a passo da receita, provavelmente vai sair com pouco açúcar, com muito açúcar, vai sair meio solado. Não vai acertar, não vai ficar gostoso. Ele fica gostoso quando você vai repetindo. E cada vez que você errar, você faz diferente da próxima vez. Cada erro seu, você usa aquilo ali para fazer diferente. Então o medo é uma das questões que faz a gente repetir os erros do passado. Outra questão que faz repetir os erros do passado é fidelidade à família. Não, a minha mãe assava o peixe sem cabeça. Então eu nem questiono porque ela tirava a cabeça do peixe. Eu vou assar o peixe também sem cabeça porque é tradição da família. A minha tataravó fazia, a minha avó fazia, a minha mãe fazia. Eu vou fazer e vou ensinar a minha filha a assar o peixe sem cabeça. Porque é uma tradição familiar.
né? Então a gente fica pegada às nossas tradições, às nossas culturas. Eu costumo dizer que a gente tem que jogar fora aquilo que não serve e guardar aquilo que foi bom. A minha mãe me ensinou muitas coisas boas. Me ensinou a ser honesta, me ensinou a ser sincera, me ensinou a ajudar o próximo, me ensinou a ser pontual, me ensinou a ter um caráter, a ter palavra. Se você der a sua palavra, mesmo que você tenha prejuízo, você cumpra a palavra. Ela me ensinou essas coisas. Então isso aí eu guardo para minha vida toda. Mas tem coisas que ela fez e ela falou que eu não concordo, que não foi bom para mim, que não me fez bem, que me feriu, que criou feridas emocionais, criou feridas na minha alma, sequelas emocionais, que até hoje eu faço terapia. E eu tenho que me desvencilhar, eu tenho que mudar esses padrões de comportamento. Não é porque a minha mãe fez que eu tenho que fazer com os meus filhos. Eu lembro de um parente que a gente estava almoçando e a família se reuniu para almoçar. E os adolescentes, os nossos filhos, o meu, da minha irmã, todos adolescentes, sentou à mesa primeiro que os adultos. E eu percebi que o meu parente ficou totalmente indignado. Como pode os adolescentes, criança, sentar à mesa primeiro? Porque na época da minha mãe, a gente esperava os pais sentarem, os adultos sentarem, as crianças sentavam se sobrasse lugar. Se tivesse lugar à mesa, sentava. Se não tivesse, ia sentar no chão. Ele ficou transtornado, ele começou a reclamar. A gente estava num clima tão gostoso, tão fraterno ali, e azedou as coisas, que ele começou a achar ruim, porque antigamente os pais se comportavam assim, as crianças se comportavam daquela forma, e ele queria seguir aquelas regras, ele queria ser fiel às tradições. Os adultos têm que sentar primeiro. Se sobrar lugar, as crianças sentam. Se não sobrar, as crianças excluídas vai para sentar em outro lugar. E nós não tínhamos, né? Nem eu e nem minhas irmãs não tínhamos esse insight dele, essa coisa de continuar a tradição dos adultos sentar primeiro à mesa. A gente foi deixando nossos filhos sentar, fomos servir o alimento. Para mim, tanto faz sentar à mesa como no sofá ou no chão. Eu não sou metódica, já falei no vídeo anterior que eu não repito regras, eu não gosto de metodologia. Para mim, tanto faz. O importante é se alimentar, o importante é estar em harmonia com a família. Então, são essas três causas, né? Repetição, falta de repetição, falta de repertório, desculpa, porque esse vídeo não é cortado, ele vai assim mesmo. Falta de repertório, o medo e a fidelidade à família. São três causas que fazem a gente repetir os erros. Repetir aquilo que a gente criticava nos nossos pais, que a gente reprovava nos nossos pais, e a gente acaba repetindo, né? E as palavras convencem, os exemplos arrastam. Essa é uma reflexão para nós. Jesus, na certa vez, falou, em Provérbios, Salomão, ele fala, em Provérbios 22:6, Salomão fala, educa a criança no caminho que deve seguir. Então, nós temos que ser sarado para sarar. Nós temos que estar inteiros, nós temos que estar bem, nos conhecer, nos autoconhecer, saber das nossas limitações, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, para que só assim a gente crie filhos saudáveis, emocionalmente saudáveis. Porque se eu estiver ferida, a minha tendência é ferir os meus filhos, é repetir padrões rígidos, porque foi assim com meu pai, foi assim comigo e vai ser assim com meu filho. Não, eu tenho que me autoconhecer para eu saber o que foi bom para mim, o que não foi bom, o que eu não quero, e não dar para o meu filho aquilo que eu não gostei que deram para mim. Então, essas sequelas da orfandade que eu trouxe é para reflexão, é para
fazer o quê? O que é que eu faço com isso tudo? Tá, eu sei que a orfandade traz depressão, baixa estima, complexo de inferioridade, insegurança, ansiedade, falta de direção, indisciplina e repetição de erros. E o que eu faço com isso tudo? Vou continuar ansiosa? Vou continuar depressiva? Vou continuar indisciplinada? Não. Você vai se autoconhecer. Você vai se autoconhecer, você vai fazer uma viagem para dentro de si e descobrir as suas qualidades, o que você gosta e o que você não gosta. Para lá na frente, você saber discernir o que você quer da vida e ser uma pessoa sarada, uma pessoa saudável, uma pessoa de bem com você mesma. Porque quando estamos bem conosco mesmo, quem está em nossa volta sente, quem está em nossa volta sente a energia. É alcançado pela nossa saúde emocional. Ele é alcançado, de certa forma, pela nossa maneira de viver de forma saudável e plena. Então, o caminho inicial é o autoconhecimento. Esse é o caminho inicial. E se você não consegue chegar nesse autoconhecimento sozinha, busque uma ajuda, busque uma terapia, busque alguém, um amigo, um conselheiro espiritual, o seu pastor, o seu padre. Converse, abra o seu coração, fale das suas mazelas emocionais, fale das suas feridas da alma, porque Deus usa quem quer para nos curar. A minha busca foi na terapia, né? Essa eu tenho, assim, tem coisas que me despertou dentro de mim através da terapia. Mas também eu despertou coisas que eu li um livro e aquilo despertou dentro de mim, aquela frase, aquele texto do livro despertou dentro de mim, eu refleti e eu mudei de opinião, eu mudei de comportamento. Então tem várias maneiras. O importante é você chegar no seu autoconhecimento e saber que você tem valor e saber que você pode fazer diferente, ok? É isso que eu trouxe para nós hoje. Shalom para todos.